Olá, boa noite. Beleza. Bom, então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Rafaela, eu faço parte da equipe de marketing e comunicação do Sebrae. E dando continuidade às nossas lives, né, diárias, hoje é a nossa última live da semana. Nós vamos ter uma nova programação a partir da próxima segunda-feira. E hoje o tema é Mercado do Turismo, cenário e perspectivas para o agora. O Edmilson já está aqui comigo ao meu lado. Edmilson é consultor do Sebrae e vai estar conduzindo a nossa live de hoje juntamente com o Joab, que é subchefe do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Sergipe. Oi, Joab. Entrei. Tudo bem? Boa noite. Joia, Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar aqui, né? Pronto. Vou passar aqui. Agora o Edmilson vai assumir aqui, tá? Ótimo. Você coloca o título já, você vai colar. Já tem uma turma boa aqui, viu? Edmilson. Olá, boa noite. Deixa eu ficar aqui um pouco mais afastado, porque aí o enquadramento está melhor, né? Isso. Tudo bem, Edmilson? Tudo bem, Joab? Boa noite a todos que nos assistem aí através dessa live do Sebrae Sergipe. Podemos, né? Podemos sim. Já tem uma turma boa que eu estou percebendo aí. Bom, sejam todos bem-vindos, é uma satisfação enorme. Eu queria agradecer aí o Sebrae, a oportunidade, né? E compartilhar com o Edmilson aí, que eu conheci faz pouco tempo, mas a gente já está aí no segundo contato, né? Na segunda oportunidade de dialogar um pouquinho sobre esse mercado do turismo. E aí, Edmilson, eu vi os dados da Organização Mundial do Turismo, né, que aponta para a gente esse cenário, que é um cenário difícil, um cenário delicado, né, em meio a uma pandemia. Eu acho que difícil você imaginar alguém que pudesse estar preparado para um momento como esse. Né? E aí a gente vê nesse cenário alguns dados aí relevantes. Eu vi aqui, por exemplo, a OMT estima que mais de 75 milhões de empregos estão em risco, né? Que tem um potencial de perda de mais de 2 trilhões de dólares aí para 2020. Então, dentro desse cenário todo e percebendo que o turismo é uma atividade que envolve diversos setores, né? A gente tem meios de hospedagem, agências de viagens, transportadoras, serviço de guiamento, enfim, uma série de serviços envolvidos para que essa atividade aconteça. Né? E também que ela tem uma característica própria do produto ser processado junto com a presença do cliente. Né? A gente não trabalha com produto manufaturado, então ninguém estoca, né, produtos do turismo. É um serviço processado ali durante a viagem. Então, Edmilson, nesse cenário aí, a gente queria lhe ouvir um pouquinho, né? Como é que você percebe, porque o turismo é uma atividade que sofreu impacto imediato dessa pandemia, né? Eu acredito que setores como transportadoras, por exemplo, a gente viu, enquanto a gente nem imaginava que em Sergipe, por exemplo, um caso, né, acontecia já as movimentações de adiamento, de cancelamento, políticas de remarcação, enfim. Mas a gente queria lhe ouvir aí um pouquinho sobre esse cenário, né? Como é que você percebe isso? Então, Joab, na verdade, toda a cadeia de serviço, né, quando começou a se aventar, né, toda essa possibilidade de, quando a Organização Mundial da Saúde ainda estava discutindo, né, os reflexos de toda essa contaminação que estava ocorrendo, né, ainda não tinha nem se declarado a questão da pandemia, então a cadeia de serviço ela já estava meio temerosa com relação aos impactos que isso poderia causar. E aí essa questão acabou tomando uma proporção muito grande. E, na verdade, quando veio chegar ao Brasil, né, nossas agências reguladoras, né, o nosso poder público, ele teve que tomar medidas, de certa forma, que acabou causando um impacto muito grande para o setor de serviço, em especial para o setor de turismo. Por quê? Porque quando a gente fala de segurança sanitária, quando a gente fala de segurança, né, é uma das motivações que levam a pessoa a escolher o seu destino. Né? A gente sabe que a segurança ela impacta muito, é um impacto muito grande na hora de você fazer, né, a escolha do seu destino. Então, na verdade, quando você veio tomar decisões a nível local e a nível a título de país,
Então, a primeira medida foi, por exemplo, fechar meios de hospedagem, restringir acesso, não é, diminuir os trechos aéreos, depois fechar fronteiras. Ou seja, todas as medidas, de certa forma, impactaram assustadoramente a cadeia produtiva do turismo. A própria agência Moodle, lá agora em março, ela lançou, né, algumas categorias econômicas que sofreriam o impacto 1 dessa crise, certo? E o turismo é classificado como 1. Então, ou seja, ele está sendo o primeiro praticamente a ser impactado e vai ser o último a ter reflexos positivos depois que todo esse processo passar. Então, na verdade, a gente precisa estar conversando, estar dialogando, lançando sugestões junto ao poder público e às agências reguladoras para que a gente possa transformar todo esse cenário, né, ruim que nós temos aí previsto para o futuro próximo, a gente possa transformar em oportunidade. Para isso, a gente precisa, né, estabelecer algumas ferramentas, né, precisa estar orientando todos os empresários que fazem parte, como também os informais que fazem parte, né, da cadeia produtiva do turismo, para que eles venham mitigar esses impactos e que eles possam ter ferramentas para, no momento de se fazer a tomada de decisão, com essa quantidade aí de ações que o governo federal, o governo estadual e alguns municípios vêm apresentando, então eles precisam ter ferramentas para tomar as medidas corretas. Para quê? Para que eles possam esticar, né, o fôlego da sua empresa, para que depois que todo esse movimento passar, que a coisa meio que arrefecer e que a gente tenha, né, uma perspectiva melhor de um cenário, a gente possa ter, né, um olhar para os produtos. Então, na verdade, a gente está falando de um segmento que impacta quase 10% do PIB nacional. Então, o setor do turismo, né, ele chega a quase 10% do PIB. Envolve mais de 2 bilhões de reais de movimentação financeira. E a perspectiva, só agora em março, né, os números já mostram que o setor perdeu quase 17%, né, do que foi arrecadado em março, o setor de turismo perdeu agora, já no mês agora de março de 2020. Isso em comparação com março de 2019. Então, é um cenário que a gente precisa estar atento, né, que o poder público ele precisa estar, né, atento com relação aos reflexos que a cadeia produtiva do turismo vai sofrer com relação a todas essas medidas que vão sendo adotadas agora. Agora, Edmilson, me preocupa um pouco, pensando aí nas pequenas, micro e até empresas de maior porte, né, ligadas ao setor de turismo, notadamente o setor de meios de hospedagem, ele está aí na expectativa desses programas, né, de emergencial, aí, de manutenção do emprego e da renda. A gente viu essa semana quanta coisa apareceu, né? Mas ainda tem alguns dependendo de instrumentalização para colocar em prática, né? Na verdade, né? Tem casos de sanção ainda Sim. dependendo do governo federal, tem casos... E aí a gente vê, por exemplo, eu anotei alguns, né? A liberação do Fungetu, aí, mais de 75 milhões de dólares, com redução de juros de 7% para 5%, né? No caso desse fundo. O foco no capital de giro, agora para empresas cadastradas no Cadastro. Então, o critério do Cadastro aparece aí agora como um dado muito relevante para quem quiser acesso ao crédito. Né? O BNDES fomentando mais capital de giro e aquisição de equipamento. Agora, aquelas outras medidas, por exemplo, suspensão de 3 meses aí para o pagamento de FGTS, suspensão de 3 meses referente à parcela do Simples da União, né, antecipação de férias, feriados não religiosos. Todas essas medidas, elas parecem fazer parte de um grande pacote que ainda não está tão bem organizado para atender as pequenas e microempresas, né? E aquelas maiores também que estão em momento de dificuldade. E aí eu queria ver um pouquinho como é que você pensa sobre esses programas de financiamento. Por quê? Num ponto eles parecem ser uma oportunidade, mas no outro ponto eles parecem ainda não estarem prontos para o momento difícil. Prontos em que apresentar uma taxa de juros mais atrativa, né? Então, como é que você orienta esses empresários que estão em uma situação delicada, mas a gente sabe que lá na frente terão outros investimentos e pagamentos, né? Então, como ele se comportar nesse momento? Se ele aguarda um pouco mais, aparecerem aí taxas de juros mais convidativas, ou se ele já encara um crédito, porque ele poderá correr o risco de ter dificuldade de acessar o crédito mais na frente também, né? Sim. Então, o que é que a gente viu, né? O que é que nós vimos nas últimas semanas? Nós vimos uma série de medidas, né, que o governo federal lançou
como medidas, né, para conter, né, os prejuízos e mitigar os impactos negativos, né, que a crise, a pandemia, né, vem causando em vários setores da economia. Mas qual é a grande crítica que a gente faz? Medida lançada sem operacionalização é a mesma coisa que nada, certo? Porque se eu lanço um pacote de crédito e esse crédito não chega até o empresário, não chega até as pessoas que fazem esse segmento econômico girar, que geram empregos, não é? Essas pessoas que vão sustentar a economia nesse processo, é a mesma coisa que nada. Por quê? Porque efetivamente eu preciso lançar as medidas em conjunto com os pacotes operacionais, certo? Ou seja, eu preciso estabelecer as medidas de forma legal, né? Ter a base legal para isso, mas também eu preciso da operacionalidade para que esse crédito venha chegar até o empresário, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente tem orientado que, primeiro, tem que se concentrar no fluxo de caixa, certo? Ou seja, eu preciso fazer um levantamento das minhas receitas para depois gerenciar. Não está ouvindo? Não? Vocês estão me ouvindo? Aconteceu alguma coisa? Eu não escuto o Joab. Vocês conseguem me ouvir? Ah, pronto. Dani me avisou aqui que deu um joinha. Eu não estou te ouvindo, Joab, mas eu vou respondendo aqui e depois a gente resolve essa questão tecnológica. Que aqui também não tá. Então, a parte operacional, sem nós termos, né, a parte legal, sem termos a parte operacional, então fica muito difícil para o empresário tomar decisão. Então, o primeiro passo é fluxo de caixa. Então, o primeiro passo eu tenho que fazer o levantamento do que eu tenho de receita, certo? Então, por quê? Porque eu vou ter aí um processo que eu preciso pular, essa fogueira que vem, certo? E para isso, eu tenho que ter fôlego financeiro. Esse fôlego financeiro, ele vem através de um fluxo de caixa azul nesse primeiro período, certo? Através de um fluxo de caixa que eu tenha receita para poder me manter, certo? Já já a gente vai conversar essas questões operacionais, como também acesso a crédito novo. Porque esse crédito novo, ele também vem como uma perspectiva de receita, certo? Então, ou seja, eu tenho algumas medidas operacionais lançadas, os bancos públicos e privados, eles lançaram algumas medidas para os seus créditos privados, ou seja, em especial, o diferimento, né, a postergação de parcelas de empréstimos em dia. Então, é interessante você entrar em contato com o seu banco de relacionamento para fazer a adesão, porque não é automático, certo? Ou seja, você, empresário, precisa entrar em contato com o banco e solicitar a postergação esses processos sem a cobrança de juros, certo? Outros bancos também, eles têm, de certa forma, só um instante para eu poder colocar o Joab aqui novamente, que ele saiu. Saiu? Aproveita para fixar. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer o levantamento dessas receitas, certo? Dessas despesas. Depois, verificar aquelas linhas de crédito que estão voltadas para o segmento do turismo. Por exemplo, nós temos lá o Fungetur, que teve uma redução de 7% para 5% ao ano, mais o INPC, certo? Então, esses processos estão sendo operacionalizados pelos bancos parceiros do Fungetur, certo? Então, entra lá no site do Ministério do Turismo, ou então lá no nosso portal do Sebrae, também que nós vamos ter a relação, nós vamos divulgar a relação dos bancos que estão operacionalizando através do Fungetur, certo? O Sebrae também está organizando o FAMP, que é um fundo de aval, certo? Através também de bancos credenciados, onde até 80% das garantias vocês vão poder acessar através do FAMP, que é um fundo de aval do próprio Sebrae, ok? Então, nós temos esses créditos. Nós também temos créditos lançados para folha de pagamento, certo? Nos próximos 2 meses, através de uma operacionalização do BNDES, ok? Então, também é acesso a crédito. E o Ministério do Turismo está prometendo para a próxima semana também um programa específico para financiamento do setor do turismo. Então, a gente está aguardando aí
certo, o lançamento de novas medidas de crédito que o Ministério do Turismo vai lançar para o segmento. Então, são atividades financeiras que a gente está acompanhando e aí a gente também vai estar disponibilizando para vocês, certo, essas linhas de crédito que serão abertas especificamente para o turismo e também aquelas linhas de créditos que estão abertas para todos os segmentos econômicos. Só um instante que eu tenho que chamar o Joab aqui novamente. Clica no bonequinho. Ele tem que pedir, ele está pedindo. Prontinho, Joab. Voltou? Só um instantinho que nós estamos aqui conectando o Joab, que a chamada dele caiu. Voltei. Voltou. Tá ok agora? Agora tá ok, agora estamos te ouvindo. Não toca no celular, para não ter... Então vamos lá. Fluxo de caixa, como eu estava colocando, certo? Outra questão é a parte de operacionalização de crédito. Em especial, crédito novo. E os grandes analistas estão colocando que esse crédito ele seja crédito para alguns investimentos na área de tecnologia ou para reforçar o capital de giro, certo? Que não seja crédito para pagar dívidas. Além disso, vocês precisam também fazer uma administração das despesas. Por quê? Porque nós precisamos, né, manter o fluxo de caixa com liquidez. O negócio ele precisa ter liquidez nos próximos dias e nos próximos meses. Para quê? Para que no momento que a gente entenda como o setor vai reagir e como também os turistas, né, os potenciais clientes irão reagir após toda essa fase, para que o mercado ele possa se reinventar. E aí as empresas elas precisam passar, né, esse processo e elas precisam se sustentar. Para isso, elas precisam ter liquidez. Então, a liquidez ela vai vir através de uma administração do fluxo de caixa, isso é uma administração mesmo, com planejamento, né, fazendo levantamento da receita, fazendo uma administração das suas despesas. Que tipo de despesa? Tanto as despesas tributárias, e aí nós temos uma série de diferimentos de tributos. O que é isso? Postergação, adiamento, aquilo que eu ia ter que pagar agora, estou empurrando lá para frente, certo? Só precisa ter o cuidado de que esse processo de diferimento, ele vai coincidir com tributos do mês que eu estou postergando. Então, por exemplo, hoje, agora à tarde, né, o Conselho lá do Simples, ele conseguiu a postergação do Simples, tanto os tributos federais quanto os tributos estaduais e municipais, certo? Então, aquilo que estava apenas para os tributos federais, os tributos municipais e estaduais também vão ser postergados. Só precisa ter o cuidado para fazer um planejamento real com relação às receitas, porque vocês vão postergar até outubro, só que quando chegar em outubro, você vai ter também, né, aquilo que foi de competência de setembro. E quando for pagar novembro, vocês vão ter a guia agora de abril, vocês vão ter a guia de outubro e ainda vai ter a primeira parcela do 13º, certo? Edmilson, pelo que eu estou percebendo, você aponta muito para um planejamento individualizado, né? Cada empresa olhar para a sua própria realidade e ela perceber como é que ela pode se enquadrar nesse cenário. Eu tenho percebido aí pelos comentários que a preocupação é uma preocupação sobre instrumentalização. Como vai funcionar cada programa desse, né, de amparo aí ao crédito, ao emprego, à geração de renda, enfim. Mas a verdade é que, pelo cenário, esse é um fato novo para todos. Então, por exemplo, hoje não tem um instrumento definido, né, para algumas medidas provisórias. Tem medida provisória de ontem. Então, tem situações que, de fato, eu acredito que, dada a urgência do caso, né, e a necessidade dessas empresas sobreviverem, na próxima semana a gente já deva ter novidades de como operacionalizar tudo isso. Sim. Por isso que eu apontei a questão sobre as taxas de juros aplicadas nas operações de crédito, por exemplo, né? Porque é um momento delicado também para avaliar a dívida que você vai fazer, né? Isso, mas a dívida está junto do fluxo de caixa, né? A dívida, você precisa fazer o cenário junto, casar a sua receita com a sua despesa, né? E essa despesa, ela vem além da parte de fornecedores, né? E que em muitos casos vai se necessitar um reajuste, né? Uma reprogramação com relação aos seus fornecedores. E eu não falo apenas
dos fornecedores de materiais. Eu falo também, por exemplo, de demanda contratada de energia elétrica, por exemplo, para meios de hospedagem. Então, como é que você vai trabalhar a demanda contratada, não é isso, quando eu tenho, né, praticamente todos os meios de hospedagens fechados? Então, há uma necessidade de uma sensibilização junto com a empresa, né, de energia elétrica para que você faça uma mudança da demanda contratada para a demanda de consumo. Não é isso? Para quê? Para que eu pague realmente aquilo que eu consumi. Outra questão, com relação à internet. De água aqui, né? Isso, abastecimento de água. Com relação à internet, né? Ao pacote de dados que as empresas do turismo, de certa forma, acabam negociando para manter, né, uma rede acessível aos seus clientes. Então, eu tenho necessidade daquela quantidade, né, de tráfego de dados. Né? Eu tenho como renegociar com a empresa, eu tenho como renegociar a TV a cabo, eu tenho como renegociar todos esses processos que sejam despesas mensais, que num cenário normal de temperatura e pressão era o meu cenário ideal e que eu tinha como marcar com essas despesas. Tem muita gente reprogramando despesa e ganhando até alguns bônus com relação às empresas. Então, quando a gente fala reprogramar com o fornecedor, é reprogramar com o fornecedor, além das matérias que são utilizadas, as matérias-primas, né, os materiais industrializados processados, como também aqueles serviços que são prestados para, né, o segmento do turismo. Então, carece de um ajuste, né, de um reajuste com relação às demandas contratadas em todos esses processos, certo? Além disso, os tributos a gente está considerando também como um fluxo de despesa, certo? Então, tem que ter muito cuidado com relação a essas postergações de tributos, porque, primeiro, o cenário de faturamento ele vai ser baixo. Como esse cenário de faturamento ele vai ser baixo, eu vou ter também uma demanda, né, um processo menor de pagamento de tributo, certo? Ou seja, se eu postergar isso para outubro, isso vai se somar também com essas demandas de tributo, de pagamento de tributo dos meses subsequentes. Então, eu preciso ter um planejamento muito bem feito para que eu não perca a liquidez. Por quê? Nesse primeiro momento, eu tenho que manter a minha liquidez e tenho que reposicionar a minha marca no mercado. Além disso, eu tenho que me voltar internamente para a minha empresa. Primeira pergunta, se eu fosse um turista, que tipo de serviço eu ia contratar depois desse cenário? Eu, enquanto empresário, que também sou consumidor, porque eu também viajo, não é isso? Então, de que forma eu vou contratar esses novos serviços? Eu contrataria o meu serviço, por exemplo, certo? Então, eu tenho como reavaliar aquilo que eu oferto. Aquilo que eu oferto num cenário anterior é um cenário que para maio, junho, é um cenário que, de certa forma, ainda contempla esse tipo de serviço que eu estou oferecendo no mercado, certo? Outra questão que você colocou anteriormente. Muita gente pergunta com relação ao MEI, né? O acesso lá ao Corona Voucher. Né? Hoje à tarde também o Ministério da Cidadania, só um adendo aí, porque a gente também tem muitas pessoas voltadas para o segmento do turismo que são MEI. Então, sim, o Ministério da Cidadania, ele se pronunciou hoje à tarde, colocando o seguinte, que vai lançar um aplicativo para que aqueles que estão dentro do rol, né, de todos aqueles que precisam acessar e acessar o Corona Voucher, né, aquele auxílio de R$600, então vai ter um aplicativo que o Ministério da Cidadania vai lançar para todos aqueles se habilitarem para receber, certo, o voucher de R$600. Quem é que vai receber? Quem é que está, né, no decreto aí aprovado? Quem é MEI, certo? Quem está no CadÚnico. E aí você pode consultar, coloca lá no Google, CadÚnico consulta. Você consegue consultar se você faz parte do cadastro único. Quem é que faz parte do CadÚnico? Todos aqueles que já receberam algum benefício do governo federal, seja cesta básica, Bolsa Família, certo? Qualquer benefício do governo, carro-pipa, qualquer benefício do governo federal, né, que você se cadastra, catadores. Então, você está cadastrado lá no CadÚnico. Entra lá no CadÚnico e já consulta para saber se você está habilitado. Porque se você não tiver habilitado enquanto CadÚnico, a data de corte vai ser o dia 20 de maio, ou 20 de março, desculpe. Quem foi cadastrado até o dia 20, automaticamente se credencia para receber os R$600, certo? Quem foi cadastrado depois do dia 20 de março vai ter que assinar uma declaração de que não recebe renda, né, que recebe renda compatível com o CadÚnico. Beleza? Outras pessoas, quem faz parte, quem paga aquele carnezinho de autônomo lá da Previdência Social. Certo? Então também vai estar inserido nesse processo. E quem é MEI? Então os MEIs também, eles vão se cadastrar lá no aplicativo para poder validar
né, e receber o seu voucherzinho lá de R$ 600, ok? Então, esse é um processo para você ter receita. E esse processo de receita, ele vale tanto para quem é grande, para quem é pequeno e médio empresário, mas ele também vale para quem é MEI. E vale para também quem está na informalidade. Ou seja, ele vai ter que se segurar na sua despesa a nível micro, né, pequeno. Ele tem que se segurar naquilo que ele tem para receber, naquilo com que ele tem para gastar dentro do mês. Porque quando o mercado se reposicionar, né, agora em maio, né, agora em final de abril, início de maio, que é quando a gente vai ter um cenário melhor de tudo isso, então a gente precisa, né, reposicionar as empresas, reposicionar o mercado. E esse mercado vai ser reposicionado por quem primeiro? Por quem conseguiu passar por esse sufoco. Então, como é que eu tenho caixa? Eu estou vendo, Edmilson, aqui um comentário da guia Tânia Bruno. Ela, quanto aos tributos, não adianta postergar, pois teremos que pagar o valor atual e as anteriores. Isso, é uma preocupação. Nessa linha também, mas eu acredito que esse tipo de reflexão vai bater com aquela sua ideia de que a análise e o planejamento é pessoal, é individual. É pessoal, é individual. Para cada empresa, né? Cada qual vai viver uma realidade diferente. Isso. Tem aquelas que, nesse momento, ela já não tem como pagar as contas, né? Sim. E aí ela precisa avaliar se vai encarar ou não uma operação de crédito. Agora, eu também acredito que deva ter novas regras para alguns bancos em termos de taxa de juros nessas novas operações. Porque não faz sentido o aporte de tanto recurso que a gente está vendo, porque os programas são anunciados com aumento de recurso o tempo inteiro. Mas, em contrapartida, você não vê, junto desse anúncio de recurso, né, uma oferta convidativa, eu diria, de taxa de juros para poder amenizar a situação. Por quê? Para passar por um momento, e aí eu vou corroborar com o pensamento de alguns que estão comentando, né? Uhum. Por um momento difícil, você gerar dívida com juros que são iguais ao que o mercado tinha antes, o momento é diferente. A gente não pode ter uma oferta de financiamento igual ao que era antes, né? Então, eu não sei se você pensa aí, talvez um pouquinho de paciência para esperar uma adequação nessas taxas, para quem precisa de crédito. O pessoal está até aqui comentando, do meu otimismo com relação a maio. Quando eu falo com relação a abril ou maio, é porque, na verdade, a gente não estava programado para esse cenário econômico que nós estamos vivendo. Então, na verdade, a gente está tentando, né, de certa forma, dar o respirador não apenas para quem está sofrendo, né, de forma na sua saúde, mas também para os negócios. Mas, na verdade, a gente vai entender como é que o mercado brasileiro vai reagir. Primeiro, como as nossas condições sanitárias vão reagir, porque como as nossas condições sanitárias reagirão, né, isso, a todos os prognósticos que nós temos para o enfrentamento em questões sanitárias, então também o mercado ele vai se posicionar a partir disso. Como muitos mercados asiáticos estão se reposicionando. Não é isso? Eles que já passaram por essa fase sanitária, já sentiram, né, os impactos disso, alguns mais e outros menos, e eles estão se reposicionando, né, as suas empresas estão se reposicionando a partir daí. Então, na verdade, a gente vai precisar de ter alguns dias para a gente entender, de certa forma, como o mercado vai reagir. Edmilson, tem uma questão aqui da Acertur, a Associação de Turismólogos. Durante esse período de pandemia, muitas empresas correm o risco de fechar. No entanto, pós-pandemia, que é dentro do seu comentário aí, será viável investir nos primeiros 3 meses para empreender? É uma pergunta, né? Ou abertura de novas empresas? E aí eu estou percebendo que ele vai, junto desse seu pensamento, né, de que precisa avaliar o cenário aí para ver. Agora, eu imagino que a oferta de crédito pós-pandemia, ela não será igual a este momento. Inclusive, os recursos que estão sendo direcionados para crédito neste momento, provavelmente ele vai implicar em redução de caixa para uma oferta de financiamento no futuro. Então, aí é uma visão muito, muito particular, né? Eu não sei se você corrobora, sim, mas eu acredito que, assim, é bom esperar o cenário, mas quanto ao crédito, eu acredito que a gente vive uma fase de contenção. O que quando a gente fala em crédito, né? Na verdade, é para você manter a liquidez do seu negócio. Então, os grandes economistas colocam o seguinte, que quando a gente fala em acesso ao crédito, não é acesso para você pagar dívidas, por exemplo, certo? É para você manter, né, um capital de giro na sua empresa, certo? Por quê? Porque vai ter um período aí que você vai precisar se manter com a perspectiva de faturamento baixa, que é o momento que você precisa se manter junto, né, ao mercado, que você precisa manter a sua marca nesse período aí
de crise que a gente vai sofrer, certo? Então, na verdade, o acesso ao crédito é para dar liquidez à sua empresa. Esse acesso ao crédito, ele se dá ao acesso direto, né, isso é um empréstimo, e aí no Brasil a gente tem um problema muito sério, que a minha visão particular é que a maioria das operações de crédito que o governo federal vem anunciando, ele está anunciando de forma indireta através do BNDES. Então, ele reduz, por exemplo, os critérios para acesso ao crédito a título indireto. Mas quem vai fazer a avaliação, né, desse crédito é o banco, que operacionaliza o recurso do BNDES. E aí o banco, o que é que ele faz? Ele começa a estabelecer, não é isso, critérios de aprovação. E aí ele vai colocar lá garantias reais. Não é isso? Aí a gente falar de garantia real nesse processo é um pouco cruel com os nossos empresários. Não é isso? Ele Olha, vai falar o quê? Pode falar. Desculpe, tem uma questão de Jordan aqui que eu achei bem interessante, que é, se eu pegar algum empréstimo depois de sair um novo tipo de benefício, e depois sair um novo tipo de benefício, eu posso adquirir? Aí eu acredito, né, Edmilson, que é muito da negociação com o banco, porque para ver se você consegue enquadrar num novo benefício, mas eu penso que toda vez que você faz uma alteração de operação de crédito, o banco embute um serviço, então isso não sai de graça, né? Você acaba também tendo que pagar alguma coisa por isso. Às vezes, Jordan, me parece que esse tipo de operação acontece, mas sempre com algum custo, né? E isso sempre aconteceu, possivelmente agora deva acontecer. Não sei se Edmilson pensa nessa mesma linha. Sim, e tem outra questão. O acesso ao crédito, ele, de certa forma, ele vai ser, entre aspas, mais facilitado agora. Né? Isso por quê? Porque você vai ter uma disponibilização de recurso. Mas a tendência é você ter uma restrição do crédito. Então, quem puder ter acesso ao crédito para poder manter caixa na sua empresa, o momento tem que ser agora. Outra questão, economicamente, a taxa Selic vem caindo, porque é a fase, né, de início desse processo. Mas vai chegar um momento que a taxa Selic vai crescer, vai aumentar. E aí, essa taxa Selic crescendo, né, o acesso ao crédito também se restringe. Não é isso? Outra questão, as garantias... Do FAMP, mas você comentou lá atrás, né? Ele tá isso, eu comentei com relação ao fundo de aval, isso. O que é que acontece com a perspectiva do FAMP é que na dificuldade de você ter o aval, de você ter garantias reais no acesso a crédito aos bancos credenciados, o Sebrae ele vai entrar com 80%, né, garantindo, né, isso, o aval, certo? Então, ele entra como um avalista do seu empréstimo, né, do seu acesso a crédito. É um processo que está sendo já finalizado, certo? Formalizado aqui junto ao Sebrae Sergipe e credenciando os bancos. Então, na verdade, também nós vamos ter essa opção aqui pelo Sebrae para aquelas pessoas que não tenham, né, para as micro e pequenas empresas, que não tenham acesso, né, à garantia real. Que, na verdade, é o que a maioria dos bancos exige. Eu vou aproveitar, Edmilson, e agradecer. Tem muita gente clicando aí no coração. Esse coraçãozinho que está aqui do lado da tela, deixa eu apontar aqui. Ops, meu dedo aqui. Você aumenta o engajamento, né, e a visibilidade aí de quem eventualmente esqueceu e tal. Então, quando vocês clicam aí no coraçãozinho, vocês estão ajudando que outras pessoas vejam. Olha, subiu, ótimo. Edmilson, aproveitando então, já que a gente está assim, infelizmente, né, o tempo é curto, mas a discussão do turismo ela é muito ampla. Eu acho que cabe no Sebrae. A gente ainda tem meia hora, tá, pessoal? Isso eu estou falando isso só para a gente ir outro aspecto, para um outro ponto, que é o seguinte. Edmilson tocou em algum momento provocando se nós nos comportaríamos da mesma forma enquanto consumidor pós-pandemia. Eu acredito que as respostas são as mais variadas possíveis, mas todas negando. Nós não somos as mesmas pessoas, né? Sim. E eu vi aí algumas manifestações, inclusive a do diretor do Sebrae Nacional, Silas Santiago. Hoje teve o Richard Alves, que é também um consultor que fez um trabalho... Conheço. Ele foi secretário de Porto Seguro. Exatamente. E ele fez na live do Sebrae Mato Grosso do Sul, né? Teve o Bruno Wendling também, teve um texto da Marcela Pimenta lá no Turismo Spot, que eu dei uma olhada. Sim. Teve hoje um texto do professor Dênio. Do professor Dênio, eu também li. Bem interessante. E todos abordando aspectos, por exemplo, né? As viagens domésticas aumentando no pós-pandemia. Isso seria uma das mudanças de comportamento do turista, né? Os canais digitais com uma atenção muito maior, até para quem trabalha com produto manufaturado. Quantos sites nós buscamos nesse momento e eles estavam desatualizados, eles estavam sem produto, eles estavam cheios de problemas para comunicar. Antes que eu esqueça, Jabe, que é muito importante que
um instrumento que o governo federal vai utilizar quando fizer qualquer aporte de recurso ou qualquer medida para o turismo, é importante vocês ficarem atentos. O governo vai usar o Cadastro. Então, Sim. ou seja, quem não tiver atualizado no Cadastro ou quem não tiver o Cadastro, que ele demanda um tempo para ser homologado, não é isso? Então, aproveita para fazer a sua atualização ou o seu cadastro. Por quê? Porque vai ser a ferramenta oficial que o governo federal vai utilizar no momento de se aportar qualquer recurso ou qualquer medida voltada para o setor do turismo. Então, aproveita aí já para poder fazer, não é, essa atualização. Desculpa aí, João, mas eu precisava fazer essa... O Cadastro é o cadastro das empresas e prestadores de serviço no turismo. Tá? Ele normalmente tem um link na página dos governos, né? Estadual, municipal. Sim. E no próprio site do Ministério do Turismo. E aí, entre outros aspectos dessa mudança de comportamento do consumidor turista, né? Eu vi também a restrição, né, das questões de segurança, de saúde, dessas questões sanitárias em geral. Né? A gente vê aí um momento em que essa atenção, você comentou sobre isso há algum tempo, a queda do turismo de massa. Esse é um outro tema abordado pela maioria dos especialistas, porque a gente tem aí talvez uma nova pressão para operações turísticas mais personalizadas, de um turismo de experiência, né? Um trabalho de menor aglomeração de turistas num determinado ponto, num determinado atrativo, né? E de melhor preservação da paisagem natural, enfim. Então, portanto, uma elevação aí dos roteiros que são especializados. Talvez essa seja uma nova perspectiva de mudança na oferta desse mercado, né? E também uma maior conectividade entre os setores do turismo, porque essa é uma questão muito relevante. A gente tem uma atividade que um setor depende do outro para funcionar, porque um roteiro turístico, ele não se estabelece somente com hospedagem, ou somente com o bar e restaurante, ou somente com a transportadora, ou com guiamento. Ele precisa de que essa cadeia toda funcione em plena harmonia para que a coisa aconteça. Joab, Alagoas... destino. Por exemplo, Alagoas, né, eu participei de uma videoconferência essa semana com o Sebrae do Nordeste. Alagoas está com um problema na sua bacia leiteira com relação aos seus produtos de leites e derivados. Por quê? O grande consumidor de leites e derivados, né, da bacia leiteira alagoana era a cadeia do turismo. Então, como você tem todos os empreendimentos fechados, então eles estão lá com todos os produtos, né, as queijarias, pessoal que vende laticínios, que faz produção de iogurte, estão com problema, né, nas suas mercadorias porque não tem para quem vender. E praticamente todos os processos, né, de fornecimento, eles foram revistos e muitos cancelados. Então, na verdade, é uma cadeia que impacta muitos negócios que muitas vezes não estão nem voltados especificamente, diretamente com a cadeia do turismo. Mas, dada a sua participação no PIB, demonstra que ele tem uma ramificação muito grande por vários setores da economia. Então, se a gente não tiver um cuidado especial com o pessoal do turismo, né, com certeza, indiretamente, outros setores, tanto de comércio como de serviço e indústria, eles serão altamente também impactados, certo, com essas perdas que o turismo se apresenta. É uma cadeia de produção associada ao turismo, né, Edmilson? Eu citei aqueles setores porque são os principais envolvidos na operação direta, mas quando a gente fala dos setores envolvidos indiretamente, você tem aí, né, a agricultura familiar, muito dela envolvida com a atividade turística, tantos outros setores aí relacionados, né, muitos setores ligados à cultura, enfim. Mas a gente precisa lembrar sempre que nesse momento de mudança de comportamento do consumidor é também uma oportunidade de mudança daquilo que se oferta, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que existirá uma nova demanda para os canais digitais, né? Todas as plataformas digitais, porque agora, se nós já tínhamos um comportamento humano voltado para o uso dessas plataformas, agora que a dedicação voltou-se a elas, a gente sai desse momento de pandemia com um uso muito mais intenso, né? Então, do ponto de vista das negociações de mercado, é bom ficar atento, né, para a atualização das suas informações e, sobretudo, para o relacionamento dos setores dentro do destino turístico. Porque o que é que a gente percebe? Muito das operações, às vezes, ela tem pequenas falhas de falta de diálogo.
porque o meio de hospedagem não conversou com aquele atrativo e, de repente, o hóspede dele foi até o atrativo e chegou lá... Até para você renegociar, por exemplo, a gente não sabe quanto tempo vai durar todas essas medidas de restrição, certo? Então, por exemplo, se você não fizer uma boa negociação com os seus parceiros, não é isso? O que é que acontece? Você pode estar vendendo roteiros para daqui a 2, 3, 4, 5 meses e a gente não sabe, pode se estender até lá. E aí, como é que você vai renegociar tanto com o seu cliente, mas também com os seus fornecedores? Então, se você não tiver um processo, né, de afinidade com todos os que compõem, né, com todos que vocês acessam para que o seu negócio funcione, tenha vida, então, se você não fizer essa ligação muito boa com todos, para que a gente possa, né, ter alternativas em conjunto, ó, um grande segredo, ninguém vai conseguir se salvar sozinho, certo? Ou seja, muitas das vezes a medida ela pode ser até individual em termos de negócio. Por quê? Porque a característica do meu negócio não é igual ao do outro, certo? Em termos individuais, eu posso até fazer uma análise para tomar uma decisão individual a título de gestão do negócio. Mas a título de gestão, não é isso, da cadeia, gestão dos atrativos, eu não vou conseguir sair sozinho, certo? E quando eu falo sozinho, não é apenas dos empresários da iniciativa privada. Em momentos de grandes crises, se o poder público ele não chegar junto com medidas que venham diminuir o impacto negativo que tudo isso vem causando, certo? A gente vai ter muita dificuldade. O mundo ele já passou por N pandemias. Tem uma pandemia que foi em 165 depois de Cristo, que é lá em Roma, que o imperador Marco Aurélio ele conseguiu pular essa pandemia, que matou de 10 a 18 milhões de habitantes lá do Império Romano, com 3 grandes ações, certo? A primeira ação dele foi, se cercou de pessoas, naquele momento, lá em 165 depois de Cristo, se cercou de pessoas que entendiam daquilo, para poder tomar as decisões acertadas com base em critérios técnicos, certo? Exatamente. O segundo momento, ele não deixou a economia cair, ele começou a vender as glebas, vendeu até da esposa, certo? Para quê? Para poder manter a economia girando, para o Estado ter liquidez. E quando ele chamou o Estado ter liquidez, não é o Estado, o poder público ter liquidez, certo? É o Estado, sociedade ter liquidez, tanto o poder público quanto a sua iniciativa privada, manter a liquidez dos seus negócios. E o terceiro grande movimento que Marco Aurélio fez, né, o imperador, foi, no momento que ele podia, que a pandemia assolou, né, o Império Romano, que tinha cadáver por tudo que era canto, que ele podia ir embora e se salvar, ele ficou. Ele ficou para lutar junto, né, com os romanos daquela época. E isso a gente pode trazer para o nosso negócio. Então, você que está aí tentando se sustentar com o seu negócio, você tem que se prender junto aos seus colaboradores e acreditar junto com eles. Você não pode ser o primeiro a pular do barco. É hora de repensar o seu modelo de negócio, né, Edmilson? Sim. É uma oportunidade para repensar esses modelos, né? Para rever a forma como você se posiciona no mercado. Tem aqui Isso. Jackson. Eu acho que sua conexão, Joab, aí não está... A sua conexão, eu acho que não tá ajudando muito. O seu áudio, não consigo ouvir. É melhor você sair e retornar. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui um pouquinho com relação a essas medidas, certo? Então, por exemplo, não consigo te ouvir, Joab. Acho que você vai ter que sair e pedir um novo convite. Eu removo ele aqui. Ele pede para Estamos, né, com relação a medidas que podem ser adotadas. Então, a primeira delas, né, que nós conversamos, está relacionada com... Deixa eu pegar, chamar o Joab aqui. Oi. Só um instantinho, gente, para eu poder chamar o Joab aqui novamente. Deixa ele tem que entrar. Ele não entrou ainda. Então, vamos lá. O primeiro momento, né, fluxo de caixa. Garantir a liquidez, certo? Como é que eu faço isso? Receita, o que é que eu tenho para receber e o que é que eu tenho para pagar. O que é que eu tenho para receber? São faturas anteriores de serviço que eu já prestei, certo? Ou seja, tudo aquilo que eu já tenho como... Já voltou. Tudo aquilo que eu tenho como receita para receber e também os acessos ao crédito. Que créditos são esses?
entrar em contato com o banco, meu banco de relacionamento, certo? Estou de volta. Para saber que linhas de crédito... Voltou, agora estou ouvindo. Só para finalizar aqui meu raciocínio, então. Que linhas de crédito eu posso acessar? Fique atento à taxa de juros. Por quê? Porque o banco pode lhe oferecer um serviço que não está contemplado pelas medidas provisórias de redução de taxa de juros. Então, verifique. Se tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com o Sebrae. 0800 570 0800 e pede para falar com o pessoal do turismo, certo? Com a unidade que atende o turismo, que aí a gente pode orientar vocês melhor com relação a esse tipo de acesso. Então, verifica se o produto que o banco está lhe oferecendo, porque os bancos também vão tentar oferecer produtos que não estão contemplados com a redução de juros. Então, verifica aquele crédito que está disponibilizado, né, dentro da ação voltada para o combate ao Covid-19. Então, isso aí eu tenho a receita. A despesa está relacionada com o quê? Com aquilo que eu tenho para pagar, mas também com as minhas obrigações futuras. As minhas obrigações futuras estão com fornecedores, não é isso? Tanto na parte de serviços, como eu já coloquei, como de mercadorias, insumos, mas também está relacionado com a minha força de trabalho. Então, nós temos aí a flexibilização trabalhista, que, entre algumas iniciativas, eu posso ter antecipação de férias. Então, antes de demitir, primeiro verifica se aquele profissional que você está demitindo por força de caixa, ele não é imprescindível para o seu negócio. Porque se ele for imprescindível para a continuidade do seu negócio, é interessante verificar outras alternativas legais que a flexibilização trabalhista trouxe. Por exemplo, eu posso antecipar férias, mesmo que aquele período aquisitivo ele não esteja ainda vigente, certo? Eu posso antecipar feriados, eu posso ter teletrabalho, saiu agora essa semana, né? Eu posso ter a redução do salário com a redução da carga horária. Enfim, eu tenho uma série de medidas para chegar até o desligamento. Para quê? Porque eu vou precisar ter esses profissionais para poder reerguer a minha empresa, para poder me reposicionar no mercado. Então, primeiro momento, fluxo de caixa. Segundo momento, né? Fazer uma jornada do seu cliente. Ou seja, você se colocar para saber se os seus serviços atendem a esse novo cenário que se apresenta. Ficar atento, né, às novas mudanças de consumo para verificar se você consegue se posicionar. Porque se você, como você colocou, Joab, se você traz para uma jornada não mais turismo de massa, né, eu vou ter aí um segmento que vai ser bastante impactado, que são os receptivos, né? Então, eu tenho aí, né, uma série de elementos que precisam ser colocados para a gente poder repensar também esses segmentos do turismo, certo? E Edmilson, sim. Ao repensar os modelos de negócios, é também preciso prestar atenção que nós temos uma limitação no turismo sobre a qualidade dos serviços prestados. Quando você tem esses trabalhadores, muitos deles já qualificados para a prestação do serviço, correr o risco de perder essa mão de obra especializada no momento em que você precisaria requalificá-la apenas, é um risco muito grande também. Então, pensar nas empresas, é óbvio que ninguém aqui tem segurança sobre o cenário futuro breve, né? Ainda mais se a gente falar aí de 2, 3 meses para frente. Mas é preciso de muita cautela ao pensar nessas medidas, porque tem muitas medidas aí pensando apenas no desligamento, né, ou na redução de carga horária, enfim, que estão impactando e até desmotivando esse trabalhador. Então, a gente tem muito cuidado, porque você tem muitos deles que já têm um nível de qualificação muito relevante para as práticas do mercado e ainda precisa de algumas melhorias. E outra coisa, como é que a gente pode estar se organizando para fazer vendas coletivas onde cada um tem o seu papel individual naquele roteiro, certo? Mas eu faço uma venda coletiva para um grupo, mas eu faço a subdivisão na hora de usar os serviços aqui internamente, certo? Ou seja, de que forma eu posso, individualmente, se eu tiver essa tendência de mercado para uma questão mais intimista, né, para grupos menores, de que forma eu posso fazer vendas maiores para grupos maiores, mas na hora de usar o serviço, eu não fujo da tendência do mercado. Entendeu, Joab? Então, ou seja, o trabalho em rede, o trabalho coletivo, a hora tem que ser agora. A gente precisa fortalecer o trabalho em rede, discutir medidas em conjunto. Gente, a gente não vai conseguir sair dessa sozinho. Ninguém acha que individualmente vai conseguir, porque é uma utopia, certo? Ou seja, o trabalho agora exige mais do que nunca, né, que a gente estabeleça metodologias de trabalho coletivo. Eu sei que não é fácil,
certo? A gente já tentou por muito tempo, mas se a gente não acreditar agora, é o nosso negócio que está em jogo, né? É um negócio de muita gente aí que trabalha há muitos anos investindo nesse segmento, né? Tem gente que colocou a sua vida no negócio, tem gente que, se não for esse negócio que está aí, né, isso não tem outra alternativa, então a gente precisa lutar por ela. E para isso a gente tem tantos parceiros que fazem parte da cadeia, então a gente tem aqui o Sebrae, que está se colocando, todos os canais do Sebrae estão à disposição, certo? Se alguém quiser fazer videoconferências específicas, se alguém quiser fazer, né, atendimentos individuais, se quiserem discutir essa questão de medidas de rede, entre em contato aqui com o Sebrae que a gente vai auxiliar vocês. A gente está aqui à disposição, certo? Eu estou até brincando que a gente está trabalhando muito mais em home office do que presencialmente. Então a gente está se colocando à disposição, certo? Por quê? Porque a gente precisa passar por isso juntos. A gente não vai conseguir, né, ultrapassar sozinho. Outra questão, às vezes uma parada estratégica do negócio é muito mais interessante do que ficar continuando numa questão que está dando lucro, está dando prejuízo, que não está dando lucro. Então, de que forma eu posso reposicionar o meu produto? Se eu não tenho como fazer esse reposicionamento sozinho, eu posso ter acesso a consultores, eu posso ter acesso, né, a discussões coletivas. Eu queria, Edmilson, parabenizar o Sebrae aí. Esses dias ele fez um trabalho muito bonito de atendimento individualizado, porque como a gente vem discutindo aqui, cada caso ele deve ser visto e analisado e reprogramado individualmente, porque cada empresa tem uma realidade completamente diferente da outra, né? Então, sim, esse atendimento individualizado para os setores envolvidos com a atividade turística, ele é extremamente relevante em razão dessas diferenças aí. E eu queria esclarecer, naquela questão lá do Jackson, quando eu me refiro aos canais digitais, eu estou me referindo aos canais de intermediadores do processo de viagem, tá? Eu estou me referindo aos canais digitais de cada empresa envolvida com a atividade turística. Ok? Então, é para cada empresa olhar para os seus canais e ver como está a oferta dos seus produtos, né? Dos seus produtos, da sua oferta direta e dos produtos do seu destino, que é muito relevante pensar, tá? Pensar em como estão esses roteiros, ou seja, todos. E o que é que a gente vai oferecer, não é, Joab? Diante desse cenário, o que é que a gente vai estar oferecendo? Não é isso? Como a gente diz, qual é o fetiche que a gente vai criar para que as pessoas vão conhecer? O que é que a gente vai colocar como desejo? O que é que a gente vai vender como desejo para o seu cliente interno, para os seus vizinhos? Não é isso? A gente sabe que questão sanitária ela vai ser uma questão muito bem colocada, não é isso para agora. Então, ou seja, de que forma a gente pode estar vendendo isso, uma segurança? Outra questão, para quem já tem pacote fechado, para quem já tem serviço vendido, tenta buscar uma flexibilização, não é isso, com relação a esses pacotes. A Azul Viagem agora, ela está vendendo, por exemplo, pacote de hospedagem por 3, 4 dias com desconto e a pessoa escolhe em qual período vai, paga agora, mas a pessoa escolhe em qual período ela vai se hospedar, certo? Ou seja, se você já tem pacote fechado, não deixe de atender o seu cliente, de fazer uma ligação para ele, para dizer, ó, estamos acompanhando, estamos fazendo, né, toda a análise para que você tenha segurança, para quando for visitar o nosso estado, para quando estiver no nosso estabelecimento. Não se preocupe, porque se na data que você marcou não tiver condições, a gente vai prorrogar, a gente vai entrar em contato com vocês, certo? Ou seja, tenha esse cuidado com o cliente para passar segurança para ele, certo? Para não perder, inclusive, essas vendas que já estão aí já efetivadas. E nesse caso, o papel dos agentes de viagem, eu queria lembrar, tem alguns fazendo um trabalho brilhante no sentido de dar atenção aos seus consumidores, que o turista, ele, né? Então ele ficou aí Seu áudio, Joab, novamente. A sua conexão ela está problemática. Mas assim, como você colocou, a de turismo escocesa, ela fez uma pesquisa para o consumo interno do Brasil, do turismo interno do Brasil, certo? E aí o que foi que aconteceu? Do dia 27 ao dia 31, eles fizeram pesquisas, né, a potenciais clientes, já no auge aqui dos impactos da pandemia. 35% dos brasileiros que responderam se colocaram à disposição de usar o turismo interno, certo? 27% se colocou à disposição para usar o turismo interno agora, já nos próximos 6 meses. Então, a gente tem aí ainda um comportamento já sendo mapeado com relação ao uso
do produto turístico, né, local, certo? Um instante que eu estou tentando colocar o Joab aqui novamente. Então, ou seja, a gente ainda tem aí um indicador de que o turismo local, ele ainda está sendo um fetiche, vamos falar assim, certo? Ele está sendo um fetiche para... Chamando o Joab aqui novamente, por isso que eu interrompi um pouquinho. Então, ele está sendo, né, um fetiche para os próximos 6 meses. Então, a Skyscanner está colocando isso como, né, uma perspectiva. Só que, para isso, a gente vai precisar repensar. Né, pra ver. Oi? Liguei o 4G agora para ver, mas eu tenho acompanhado algumas lives e isso está acontecendo direto. Dizem que também tem esse grande acesso no Instagram, né, ele acaba causando. Ou pode ser a internet aqui, mas eu liguei o 4G, vamos ver se pelo menos os próximos minutos até acabar aí. Mas vamos lá. Tá me ouvindo agora, né? Estamos ouvindo e nós temos só 3 minutos. É porque o Instagram ele derruba após 1 hora, né? Então, bom, já que a gente já está encerrando, eu queria só... Passou rápido. Queria muito lembrar que é o seguinte, agradecer ao Sebrae essa oportunidade, tá? Dizer que a gente tem temas no turismo aí muito relevantes para serem discutidos nesse momento. Além do reposicionamento de mercado que a gente se refere, não é apenas voltado para as empresas. A gente está pensando também em um reposicionamento voltado para os destinos. É hora de pensar no planejamento dos destinos turísticos, é hora de reunir essa cadeia de produção e pensar como é que anda a promoção e lembrar, quando a gente passar da pandemia, a gente precisa revisar o perfil do turista, voltar e conhecer, porque nós estamos trabalhando com deduções, como nós imaginamos que nós voltaremos pós-pandemia. Mas nós precisamos reconhecer a realidade, saber como o turista que consome o destino que nós trabalhamos irá se comportar no momento pós-pandemia. Então, e trabalhar com criatividade. Então, a palavra vamos lá, as palavras que a gente precisa sair daqui. Primeiro, trabalhar em conjunto, trabalhar em rede, acreditar no trabalho do outro. Porque eu acreditando no trabalho do outro vai ter um reflexo positivo no meu trabalho. Segunda questão, criatividade. Certo? Então, trabalhar ressignificação e trabalhar a criatividade. E garantir a saúde do seu negócio. Certo? Ou seja, acessar as ferramentas aí que estão sendo disponibilizadas. Se tiver dúvida, procura o Sebrae, certo? Temos lá www.sebraesergipe.com.br ou 0800 570 0800, certo? Fala que quer, né, ações para o turismo, que a gente vai estar fazendo essas orientações para vocês, certo? Estão me avisando aqui que só falta 1 minuto. Muito obrigado a todos que estiveram conosco hoje. Foi uma felicidade enorme. Primeira de muitas, hein, Joab? Hã? Sim. A primeira de muitas, né? Porque a gente tem muito assunto aqui. Perfeitamente. É uma satisfação enorme discutir turismo sempre. Muito obrigado. Parabéns, Sebrae. E estamos aqui à disposição, Sebrae Sergipe à disposição, certo? Surgiram outros temas, surgiram, né, outros segmentos que a gente possa estar trabalhando de forma mais específica e procurem o Sebrae, que é o grande parceiro dos brasileiros, e a gente acredita nos pequenos negócios, certo? Estamos aqui à disposição. Não há mal que sempre dure. Não.